Você já sentiu que a ansiedade sequestrou cada parte da sua vida? Sua paz, seu sono, sua fé? O coração acelera, os pensamentos giram e parece que Deus está em silêncio. Mas e se eu te dissesse que a resposta que você sempre buscou não está em controlar o medo, mas em descobrir a origem espiritual dele? Este vídeo vai te mostrar o que a Bíblia revela sobre a ansiedade e o que acontece quando você aprende a enfrentá-la com as armas certas. Muitos acreditam que a ansiedade é apenas um desequilíbrio emocional, algo da mente. Mas há algo mais profundo por trás, uma batalha invisível, onde o inimigo não busca apenas tirar sua tranquilidade. Ele quer minar sua fé. Ele sabe que se conseguir confundir seus pensamentos, consegue te paralisar antes mesmo de agir. A ansiedade é sorrateira. Ela se veste de preocupação legítima, mas no fundo é um ataque à sua confiança em Deus. Isso não é algo novo. Os homens mais fortes da fé também a enfrentaram. Davi tremia em meio às ameaças. Elias, mesmo depois da vitória, pediu para morrer. A diferença entre eles e muitos de nós é que eles transformaram o medo em oração. E aqui está a verdade, que quase ninguém te conta. A ansiedade não é sinal de fraqueza espiritual. Ela é o campo onde a fé é testada, onde a alma aprende a confiar, mesmo quando não sente nada. A verdadeira batalha acontece dentro da mente, e é ali que o inimigo mais insiste em atacar. É por isso que Deus nunca nos deixou desarmados. Em vez de prometer que o medo não viria, Ele nos deu autoridade sobre ele. Há um versículo na Bíblia que não apenas conforta quem sofre com ansiedade, ele destrói o medo na sua raiz, se você entender o que ele realmente significa. Mas antes de revelarmos esse versículo, você precisa compreender por que o inimigo insiste tanto em atacar sua mente. Porque ele sabe de algo que poucos percebem. A mente é a porta de entrada da fé e também da prisão emocional. Quem controla o que você pensa, controla o que você acredita. E quem controla o que você acredita, controla a sua vida. Talvez a ansiedade não seja o seu inimigo principal, mas o sintoma de algo mais profundo. Um medo disfarçado de preocupação, tentando afastar você do propósito que Deus colocou dentro de você. E é justamente aí que a cura começa. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Note algo essencial. O medo é chamado de espírito, ou seja, não é apenas uma emoção, é uma influência espiritual tentando ocupar um espaço que não pertence a ela. Isso muda tudo. A ansiedade, então, não é simplesmente pensar demais, é um espírito que busca roubar sua paz, confundir sua razão e distraí-lo da sua vocação. Ela se infiltra em pensamentos inocentes e, pouco a pouco, te convence de que é impossível ter controle. Mas Paulo foi claro, se o medo não vem de Deus, ele não tem autoridade sobre você. Quando você começa a acreditar nos pensamentos ansiosos, é como entregar o controle da sua mente ao inimigo. É por isso que a fé é tão poderosa, porque ela é o antídoto direto contra o medo. E aqui está a boa notícia. Deus já deixou escondido em sua palavra o versículo que quebra o poder da ansiedade. Esse versículo está em Filipenses 4:6-7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Preste atenção a cada palavra. Deus não está sugerindo que você evite se preocupar. Ele está declarando autoridade sobre o medo. Ele não te convida apenas a orar, mas a transformar a oração em um escudo. A ansiedade some quando a oração se torna uma entrega e a gratidão se torna a base da fé. O versículo diz que a paz de Deus guardará seu coração e sua mente. Isso significa que ela não apenas te conforta, ela te protege, como um escudo invisível que impede que os dardos da ansiedade penetrem onde mais dói, nos seus pensamentos.
Então, se você chegou até aqui, escreva nos comentários a frase: minha paz não depende da minha situação. Essa é a sua declaração de fé e é o primeiro passo para recuperar o controle da sua mente. Mas talvez você esteja pensando: se eu já oro, por que a ansiedade continua voltando? Essa é a pergunta que destrói muitos corações silenciosamente. O problema não é a falta de fé, é que muitos oram para fugir do medo e não para enfrentá-lo. E há uma diferença enorme entre orar para escapar e orar para vencer. A oração verdadeira não é uma fuga, é um confronto. Quando Paulo escreveu "em tudo pela oração e súplica", ele não estava falando de palavras bonitas. Ele falava de uma entrega real, onde cada detalhe do seu medo é trazido à luz. Deus não quer orações genéricas. Ele quer ouvir o nome daquilo que te assombra. Se é o medo de perder alguém, diga isso. Se é a incerteza sobre o futuro, confesse. Se é a sensação de não ser suficiente, coloque isso diante dele. Porque enquanto o medo permanecer sem nome, ele continua crescendo nas sombras. Mas quando você o traz à presença de Deus, o inimigo perde poder. Nomear o medo é o primeiro ato de coragem espiritual. E é nesse ponto que a maioria desiste, porque expor o medo é doloroso. É mais fácil mascará-lo com distrações, com trabalho, com força aparente. Mas a cura nunca vem do que você esconde, e sim daquilo que você tem coragem de colocar diante da luz. Quando Paulo diz "com súplica", ele está te convidando à vulnerabilidade. É nesse espaço de sinceridade que a fé acontece de verdade. Não é na força, é na rendição. A fé não é ausência de medo, é confiar mesmo tremendo. Agora pense nisso. Se Deus permitisse que o medo fosse removido instantaneamente, você nunca aprenderia a caminhar em confiança. O milagre não é a ausência da ansiedade, é a transformação dela em confiança. E essa mudança começa dentro de você, no exato momento em que você para de fugir. Mas há um segredo escondido nesse processo, um que poucos percebem, e é ele que define se a paz de Deus realmente vai habitar em você ou se ela continuará parecendo um ideal distante. O segredo está na gratidão. Paulo escreveu: "com ações de graças". Muitos leem isso e passam adiante, como se fosse apenas uma formalidade espiritual. Mas não é. A gratidão é o ponto de virada entre a ansiedade e a paz. É ela que muda a direção dos seus pensamentos. Enquanto a ansiedade grita: "olhe o que pode dar errado", a gratidão sussurra: "olhe tudo o que Deus já sustentou". Quando você começa a agradecer no meio da tempestade, você está declarando que sua fé é maior que o seu medo. A gratidão reposiciona sua mente no terreno da confiança. E isso é algo que o inimigo odeia, porque uma mente grata é uma mente blindada. A ansiedade se alimenta de falta, mas a gratidão se alimenta da presença. Quando você agradece, mesmo sem ver o resultado, você enfraquece o poder do medo e fortalece o seu espírito. Experimente isso. Da próxima vez que a ansiedade vier, pare por um momento e agradeça. Não porque a situação mudou, mas porque Deus continua sendo o mesmo. A gratidão é o lembrete diário de que você não perdeu o controle, apenas o entregou a quem nunca erra. E há um detalhe profundo no texto de Paulo que muitos ignoram. Ele não diz que a paz de Deus virá depois que tudo se resolver. Ele diz que a paz de Deus guardará o coração enquanto tudo acontece. Isso significa que o milagre não está no fim da tempestade, e sim na capacidade de permanecer calmo no meio dela. Você já percebeu que as maiores vitórias espirituais não acontecem quando o medo desaparece, mas quando ele perde o poder de te dominar? Pois é nesse ponto que a fé deixa de ser teoria e se torna prática. É ali que o versículo começa a viver dentro de você. Então me diga, quando a ansiedade vier, você vai reagir com pânico ou com gratidão? Porque é nessa escolha que a sua paz começa a ser reconstruída. Há um momento em que a oração se transforma em escudo. É quando você deixa de orar apenas com a boca e começa a orar com o coração. É o instante em que a fé deixa de ser uma teoria e se torna uma experiência viva. É ali que a paz de Deus começa a agir como uma força invisível, protegendo seus pensamentos antes mesmo que a ansiedade tenha tempo de atacá-los.
Paulo disse que essa paz excede todo entendimento. Isso significa que você nunca vai conseguir explicá-la. Ela não depende de lógica, de circunstâncias ou de controle. Ela simplesmente acontece. É uma calma que invade o caos e, sem aviso, te faz respirar fundo no meio da tempestade. Mas essa paz não se impõe, ela precisa ser recebida. Deus não força a entrada. Ele oferece, mas cabe a você abrir espaço. Muitos oram pedindo paz, mas continuam alimentando o medo com as próprias palavras, repetindo as mesmas preocupações que acabaram de entregar. É como pedir alívio com uma mão e agarrar o peso com a outra. Receber a paz de Deus é um ato de pausa. É ficar quieto o suficiente para que a fé fale mais alto que o medo. É respirar fundo, crer na palavra e deixar o Espírito Santo trabalhar onde você não pode alcançar. A ansiedade quer te acelerar. Deus quer te desacelerar para que a cura possa acontecer. E é curioso como o inimigo age nesse ponto. Ele tenta te convencer de que nada mudou, que a oração não funcionou, que a paz é apenas um momento passageiro. Mas é exatamente quando ele tenta sussurrar isso que você precisa permanecer no silêncio da fé, porque é nesse silêncio que o milagre começa a se formar. Talvez você ainda sinta o coração apertado, os pensamentos agitados, mas isso não significa fracasso. Significa que Deus está realinhando seu interior e o inimigo está tentando impedir que você perceba. O campo de batalha não é o mundo lá fora, é a sua mente, agora mesmo. Mas existe um passo prático, simples, porém poderoso, que pode te ajudar a reter essa paz e impedir que a ansiedade volte a dominar. E é isso que vamos revelar a seguir. O primeiro passo é parar. Isso parece pequeno, mas é uma das atitudes mais espiritualmente fortes que alguém pode ter diante da ansiedade. Quando ela te atingir, não fuja, não tente se distrair. Apenas pare. Esse instante interrompe o ciclo de aceleração que o medo cria dentro da sua mente. A ansiedade se alimenta da velocidade. Ela quer te manter ocupado, pensando sem parar, reagindo sem refletir. Mas quando você pausa, algo muda. Você retoma o controle. O inimigo perde força quando você desacelera, porque ele não sabe operar no terreno da calma. Depois de parar, o segundo passo é orar, mas de forma específica, não com frases vagas, mas com detalhes. Diga a Deus exatamente o que está te consumindo. O nome daquilo que te causa angústia precisa ser pronunciado, porque tudo o que é exposto à luz perde o poder das sombras. Não diga apenas, Senhor, estou ansioso. Diga, Senhor, eu temo perder o emprego. Pai, tenho medo de não ser suficiente. Deus, estou cansado de parecer forte quando estou quebrando por dentro. É nessa honestidade que a paz começa a nascer, porque Deus não cura o que você finge não sentir. E o terceiro passo é agradecer, mesmo antes de ver o resultado, mesmo antes de sentir qualquer mudança. A gratidão é o selo que fecha a oração e impede que o medo volte a entrar. É o lembrete diário de que a sua paz não depende de circunstâncias, mas de presença. Por fim, o quarto passo é receber. Fique quieto, respire. Acredite que a oração foi ouvida. A fé é um ato silencioso de confiança e o Espírito de Deus age com perfeição nesse espaço de descanso. É ali que a paz deixa de ser promessa e se torna experiência. E talvez a pergunta que você precise se fazer agora seja: da próxima vez que a ansiedade bater, eu vou deixar ela entrar? Ou vou usar a palavra que a impede de passar? Filipenses 4, 6, 7 não é apenas um versículo para ser lido. É uma arma para ser usada. E como toda arma espiritual, ela só funciona quando é praticada. É por isso que tantas pessoas conhecem esse texto, mas continuam presas à ansiedade, porque o recitam com os lábios, mas ainda não o transformaram em atitude. A ansiedade é insistente. Ela vai tentar voltar, dia após dia, como uma velha voz tentando te convencer de que nada mudou. Mas agora você sabe que cada pensamento de medo é uma oportunidade para exercitar a fé. Quando ela vier, não lute com as próprias forças.
Lute com a palavra. Diga a si mesmo: não vou me preocupar com coisa alguma. Isso não é negar a realidade, é afirmar o seu poder espiritual sobre ela. É declarar que sua mente está guardada por algo maior que o caos ao redor. Quando você faz isso, algo começa a se realinhar dentro de você. É a paz de Deus se tornando escudo, e esse escudo é ativo. Ele não apenas te conforta, ele protege, ele bloqueia as setas invisíveis da dúvida, do medo, da culpa. A cada vez que você escolhe orar em vez de se desesperar, você ergue uma muralha espiritual entre a sua mente e o inimigo. Mas há algo mais profundo que acontece quando essa paz te cobre. Não é apenas a ausência de ansiedade, é o surgimento de uma nova consciência. Você começa a perceber que a fé não é emoção, é escolha, que a presença de Deus não depende de sentir, mas de crer. E é nesse ponto que você começa a viver o que antes só acreditava. Essa transformação não acontece em um único dia. Ela é um processo, silencioso, mas constante. Cada oração sincera, cada gratidão genuína, cada momento de pausa é um tijolo nessa fortaleza interior que Deus está construindo em você. E é justamente nesse processo que muitos desistem, porque esperam sentir paz antes de escolher tê-la. Mas e se o segredo estiver em fazer o contrário? A verdadeira paz não vem quando tudo se resolve. Ela nasce quando você decide confiar antes de ver. É um ato de fé radical, um gesto que desafia a lógica. E é nesse ponto que a ansiedade perde o poder, porque ela não sabe lidar com quem confia no invisível. A maioria das pessoas quer entender antes de acreditar, mas Deus trabalha ao contrário. Ele pede que você acredite e então, pouco a pouco, o entendimento vem. É por isso que Paulo diz que a paz excede o entendimento, porque ela não é fruto da razão, mas da presença. Você já percebeu que às vezes a resposta de Deus não é tirar o problema, mas mudar a sua postura diante dele? É isso que transforma a ansiedade em paz. Não um milagre externo, mas uma transformação interna. Você para de lutar contra o medo e começa a se alinhar com a fé. E curiosamente, quanto mais você se entrega, menos precisa controlar. É como se a alma aprendesse a respirar de novo. Você descobre que a oração não é apenas pedir, é descansar. Que a fé não é esforço, é rendição. E é nesse descanso que a ansiedade não encontra mais espaço para crescer. A cada vez que você escolhe a confiança, a mente se reorganiza. A cada vez que você agradece, o coração se estabiliza. E de repente, sem perceber, você já está vivendo o que antes parecia impossível. Paz em meio ao caos. Essa é a marca de quem aprendeu a guerrear espiritualmente, não reagindo com medo, mas com fé. E talvez seja agora o momento de você se perguntar: o que ainda estou tentando controlar, que Deus já me pediu para entregar? Porque é nesse ponto que a paz começa a florescer, no abandono consciente, na entrega que liberta. Você já percebeu como o inimigo ataca sempre na mente? Ele sabe que o medo é mais eficaz do que qualquer tempestade. Se ele conseguir semear dúvida nos seus pensamentos, ele não precisa nem tocar na sua vida. Você mesmo se encarrega de se prender. É por isso que o campo de batalha da fé é invisível, mas totalmente real. A ansiedade é o resultado de uma mente que esqueceu onde repousar. Quando você se desconecta da fonte, que é Deus, o medo encontra espaço para crescer, e ele é insistente. Sussurra mentiras sutis como: você não vai conseguir, Deus não te ouve, isso não vai mudar. Mas todas essas vozes têm uma intenção em comum: te afastar da presença que traz paz. Por isso, a verdadeira guerra não é contra a ansiedade em si, mas contra as narrativas que ela alimenta dentro de você. A voz do medo sempre tenta roubar o papel de protagonista. E é aí que entra a palavra, não como consolo, mas como espada. Porque quando você fala o que Deus diz, o inimigo perde o direito de continuar falando. E aqui está um ponto essencial: a ansiedade não é um fracasso espiritual. Ela é o reflexo de uma alma cansada tentando sobreviver sem descanso. Deus não te condena por sentir medo. Ele te convida a descansar nele. A diferença entre quem afunda e quem atravessa a tempestade está em onde colocam os olhos.
Davi, em meio ao caos, não pediu para o perigo desaparecer, pediu para sentir novamente a presença de Deus. Elias, quando quis desistir, foi alimentado no deserto para continuar. Ambos entenderam o segredo. A paz não vem da ausência de batalha, mas da certeza de que Deus está dentro dela. E talvez seja isso que Deus esteja tentando te mostrar agora, que você não precisa vencer tudo sozinho, que Ele não espera a perfeição, espera entrega, que a cura não está em eliminar a ansiedade, mas em aprender a andar com fé enquanto ela tenta te parar. Mas existe um princípio espiritual ainda mais profundo, aquele que transforma o medo em força e o sofrimento em sabedoria. Poucos conseguem enxergá-lo, mas é nele que a ansiedade deixa de ser inimiga e se torna professora. O princípio é este: toda dor pode ser redimida quando é colocada nas mãos certas. A ansiedade, por mais cruel que pareça, pode se tornar o caminho para uma fé mais madura, porque é justamente ela que te obriga a parar, refletir, olhar para dentro e finalmente perceber onde a sua alma ainda não descansa. Cada ataque de ansiedade é também um convite. Você vai tentar controlar de novo ou vai entregar? Essa é a pergunta que define o rumo da sua paz. Quando você decide entregar, o medo deixa de ser uma sentença e se torna uma ferramenta de crescimento. Ele te mostra o que ainda precisa ser curado. Deus nunca desperdiça dor. Cada momento de agonia, cada noite em claro, cada lágrima silenciosa pode se transformar em sabedoria quando você entende que a ansiedade não te define. Ela apenas revela onde a sua fé ainda precisa se firmar. E é nesse ponto que muitos percebem algo extraordinário. O medo não some, mas muda de função. Ele deixa de ser um inimigo e se torna um lembrete. Toda vez que ele tenta voltar, ele te recorda de onde está a sua segurança. Ele te conduz de volta à oração, à presença, ao descanso. É assim que o inimigo é vencido, não por força, mas por rendição. Quando você aprende a reagir com fé, o medo perde o domínio. Quando agradece no meio da confusão, a mente se reorganiza. Quando entrega, o coração se estabiliza. E, de repente, você percebe que a ansiedade não te destruiu. Ela te levou para mais perto de Deus. Se essa mensagem falou com você, não saia daqui em silêncio. Deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho para que mais pessoas possam encontrar essa mesma paz. Porque o medo pode até tentar falar, mas a fé sempre tem a última palavra. A fé verdadeira não nasce dos dias calmos, mas das noites em que você pensa que não vai suportar. É ali, no silêncio em que a mente grita e o coração se retrai, que Deus começa a trabalhar. Porque é fácil crer quando tudo está bem, mas é na angústia que a fé deixa de ser teoria e se torna fundação. E é exatamente nesse ponto que a ansiedade se transforma em território sagrado. Muitos acreditam que Deus está ausente quando o medo aperta, mas a verdade é que ele se revela com mais clareza quando o controle escapa das suas mãos. Ele não está distante quando você chora, está no meio do choro, ensinando você a respirar novamente. O inimigo quer te convencer de que o pânico é sinal de abandono, mas na verdade é ali que Deus mais se aproxima. Há um tipo de fé que não busca explicação, apenas presença. Uma fé que diz: mesmo sem entender, eu continuo aqui. Esse é o tipo de fé que move montanhas internas, aquelas que ninguém vê. É esse tipo de fé que o apóstolo Paulo carregava quando escreveu sobre a paz que excede o entendimento. E talvez o que mais te cause dor hoje não seja o medo em si, mas o fato de se sentir sozinho dentro dele. Mas preste atenção, você nunca esteve só. O inimigo pode tentar abafar a voz de Deus com o barulho da ansiedade, mas o Espírito Santo sussurra até nas ruínas. Ele não se cala quando você se cala. Ele espera que você volte a ouvi-lo. A mente pode se confundir, o corpo pode reagir, o coração pode vacilar, mas o espírito dentro de você permanece firme. Essa é a âncora invisível que impede o naufrágio. E é por isso que, mesmo em meio à confusão, há algo dentro de você que ainda quer acreditar. Isso é fé, e fé é o que o inimigo nunca pode roubar.
Então, da próxima vez que o medo vier, lembre-se, o pânico é barulhento, mas a presença de Deus é constante. Você não precisa sentir para saber que Ele está ali. Às vezes, o maior milagre é simplesmente continuar confiando quando a alma quer desistir. Mas existe um movimento silencioso que acontece dentro de quem decide confiar assim. Um movimento que muda não só a mente, mas o corpo, o ritmo, o olhar. Um processo que revela o que é, de fato, viver em paz e não apenas desejar paz. Esse movimento começa quando você aprende a ouvir o corpo como parte da oração. A ansiedade tenta dominar o físico, acelera o coração, aperta o peito, prende a respiração. Mas Deus também fala através do corpo. Quando você pausa, respira e ora, algo espiritual e fisiológico se conecta. O corpo se acalma porque a alma encontrou direção. O medo vive do desequilíbrio, a fé do alinhamento. Por isso, orar não é apenas um ato espiritual, é um ato de realinhamento total. Cada respiração consciente é uma forma de dizer: eu ainda estou aqui, Deus. E isso é poderoso, porque o corpo responde àquilo que o coração acredita. Quando você ora e respira devagar, a mente entende que o perigo passou. O cérebro se acalma, o corpo libera espaço e a fé ganha terreno. Parece simples, mas é profundamente espiritual. É assim que a paz de Deus se torna física. Ela literalmente habita o seu corpo. A ciência chama de regulação emocional. A Bíblia chama de descanso em Deus. Dois nomes para o mesmo milagre: a restauração da presença dentro de você. E quanto mais você pratica, mais percebe que a oração não é fuga, é retorno. Você volta para o centro, volta para o silêncio, volta para Ele. Aos poucos, a ansiedade deixa de ser um monstro e passa a ser apenas um sinal, um lembrete de que algo dentro de você precisa de atenção, de pausa, de fé. Ela não é o fim, é o convite. E esse convite, quando aceito, te leva para um tipo de paz que não depende de circunstâncias, apenas de comunhão. Então, da próxima vez que o coração acelerar, feche os olhos e respire como quem ora. Deixe a fé entrar no mesmo ritmo do seu fôlego. Você vai perceber que Deus nunca esteve distante, apenas esperava que você parasse o suficiente para senti-lo. A ansiedade pode até continuar tentando voltar, mas agora você conhece o caminho. Você sabe que a vitória não está em nunca sentir medo, mas em não deixar que ele dite quem você é. A cada vez que ele tenta te cercar, há uma escolha diante de você: alimentar o caos ou invocar a presença. E essa escolha é o que muda tudo. A vida não vai parar de trazer desafios, mas o que muda é o seu posicionamento diante deles. Quando a mente tenta correr, a fé te ensina a ficar. Quando o medo tenta gritar, a palavra te lembra de silenciar. Quando a ansiedade tenta dominar, o Espírito te convida a respirar e lembrar: você não está sozinho. Porque o inimigo nunca quis apenas te deixar ansioso. Ele quis te fazer esquecer quem você é em Deus. Mas toda vez que você ora, agradece e escolhe confiar, você lembra o inferno de algo que ele tenta apagar. Você é filho, e filhos têm proteção. É por isso que a paz de Deus não é um sentimento, é uma identidade. E o mais belo é perceber que, com o tempo, a ansiedade deixa de ser um peso e se torna um termômetro. Ela mostra onde a alma ainda precisa descansar, onde a fé ainda precisa se firmar. E isso não é fraqueza, é crescimento. É o Espírito te moldando camada por camada, até que a sua mente se alinhe com a mente de Cristo. Talvez você ainda acorde em dias difíceis, ainda sinta o aperto, ainda lute com pensamentos que não entende, mas agora você sabe o que fazer. Sabe que o medo é apenas um mensageiro e que a resposta já está dentro de você. Deus não removeu a ansiedade para te punir. Ele permitiu para te ensinar a guerrear. E quando você entende isso, algo muda profundamente. Você percebe que a oração não é o fim da luta, é o início da vitória.
que a gratidão não é uma técnica, é uma arma, e que a paz não é um prêmio, é uma promessa que se cumpre toda vez que você escolhe confiar. Mas há um último princípio, um que resume toda essa jornada, um que revela o motivo pelo qual Deus permite que até os corações mais fiéis passem pelo vale do medo. É o segredo final de quem aprende a vencer a ansiedade pela fé. Deus permite que a ansiedade toque os que Ele ama, não para destruí-los, mas para refiná-los. Porque é nesse terreno de vulnerabilidade que a fé deixa de ser discurso e se torna intimidade. A ansiedade revela as partes de nós que ainda não aprenderam a descansar, e é ali que Deus decide habitar. Ele não se afasta do seu caos, ele entra nele, caminha dentro da confusão até que o seu coração se acostume à presença dele. E aos poucos você percebe, o que antes era medo, agora é oração. O que antes era desespero, agora é confiança. O que antes te prendia, agora te aproxima. A paz de Deus não é o oposto da ansiedade, é a redenção dela. É a prova de que nada está perdido, nem mesmo as partes de você que ainda tremem. Porque a graça não te exige perfeição, ela te oferece repouso. E nesse repouso, a alma finalmente encontra o que sempre buscou: segurança. Então, da próxima vez que a ansiedade bater a porta, não fuja. Convide-a para se ajoelhar com você. Ore, respire, agradeça e veja como a presença de Deus preenche o espaço que antes o medo dominava. Porque o medo pode até tentar entrar, mas onde há fé, ele nunca permanece. E se hoje essa mensagem encontrou um espaço no seu coração, lembre-se, você não precisa lutar sozinho. A paz não é um destino distante, é um caminho diário, trilhado de mãos dadas com Deus. Cada respiração é um lembrete de que Ele ainda está contigo, mesmo quando o mundo parece desabar. Você foi criado para viver em paz, não em pânico, para respirar esperança, não medo. Então, hoje, declare com fé: a paz de Deus guarda minha mente e meu coração. Repita isso sempre que o medo tentar voltar, porque essa não é apenas uma frase, é uma verdade espiritual que protege, cura e liberta, e que essa paz, que excede todo entendimento, continue te guardando, agora e para sempre.